Os anjos foram criados por Deus antes da criação do planeta Terra. Foram criados os serafins, com 6 asas, os querubins, com 4 rostos, os seres viventes, os arcanjos e os outros anjos. Nesse episódio falaremos dos serafins, com 6 asas. O serafim ou serafins são mencionados só 2 vezes na Bíblia. O livro de Isaías ajuda a descrever a forma dos serafins, dizendo: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo, e acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Esses anjos usavam 2 asas para cobrir o rosto, pois não podiam olhar a glória de Deus. 2 cobriam os pés, reconhecendo a sua subserviência ao Todo-Poderoso, e outras 2 asas para voar, para cuidar dos assuntos de Deus. A menção a esses anjos está no plural, o que significa que há muitos deles. Não se sabe a quantidade exata, mas se sabe que ficam acima do trono de Deus. No capítulo 6 e versículo 3, Isaías relata o seguinte: Proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Como descrito, esses anjos, com asas cobrindo os olhos, clamam a Deus e os adoram continuamente. No versículo seguinte, em Isaías 6,4, ele também diz o seguinte: Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Quando Isaías testemunhou tudo isso, ele ficou com tanto medo que disse: Ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:5. Logo depois é dito que um dos serafins voou até ele levando uma brasa viva, que havia tirado do altar com um tenaz. Com ela tocou a boca dele e disse: Veja isto, tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Isaías 6, 6 e 7. Esse relato nos faz perceber também que esses anjos, além de asas, eles têm mãos. Porém, é importante lembrar que os anjos, nenhum deles tem autoridade para perdoar pecados. O serafim então falou em nome de Deus. É importante ressaltar que, além de não terem autoridade para perdoar pecado, os anjos também não devem ser adorados. Somente Deus deve ser adorado. Quando João teve a sua grande revelação, fez a seguinte declaração: Caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Apocalipse 22, 8. Mas o anjo foi rápido em alertar João, dizendo: Não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e com os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Apocalipse 22, 9. E por fim, também não devemos fazer orações aos anjos, só a Deus. Na Bíblia, entre os livros de Gênesis e Apocalipse, existem diversos relatos das ações de anjos, agindo nas mais variadas circunstâncias. Um exemplo são os anjos que visitaram Abraão e Sara, na ocasião em que disseram que Sara geraria um filho, que foi Isaque. Mas esse é apenas um entre os vários exemplos que poderíamos usar aqui. O objetivo dessa série é revelar através dos estudos bíblicos e das experiências relatadas como trabalham os seres angelicais de Deus, o trabalho que desempenharam e desempenham até hoje, suas hierarquias, suas formas e poderes. Também vamos falar dos demônios, os anjos caídos, e as formas que trabalham e suas influências, e muito mais.